Olá, telespectadora e telespectador que nos assiste, TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online, TV Comunitária.rio, Núcleo Sindical. Hoje nós temos não só o prazer, me permita dizer assim, como o dever de democratas que somos e lutamos pela transparência, de trazer aqui dois jornalistas, também militantes, tanto assim é que trata-se de uma chapa junto ao Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Vocês me corrijam sempre quando eu estiver falando alguma coisa a menos aí, se o nome todo do sindicato é esse. A nossa TV estará dando espaço para divulgação lá nas eleições que estão prestes a se realizar, tanto da chapa 1 e 2 que nós hoje sabemos que estão registradas. Não sei se tem mais chapas. Então, conosco aqui, a quem já saudamos, o nosso querido Cícero Rabelo e Diedro Barros. Sim. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Escuta, eu começo perguntando por que duas chapas, poderiam ser uma ou não, foi possível, e naturalmente aí falaremos sobre a plataforma de vocês, tá? Então, vamos começar por quem está mais perto aqui de mim, que é o Cícero. Isso. Então, Soriano, nós tentamos fazer uma chapa de unidade, né? Era muito importante fazer unidade nesse momento que o sindicato está numa situação muito delicada, né? Nós sabemos que o movimento sindical está numa grande crise, mas o nosso sindicato em especial vai uma situação muito delicada. Então, a gente queria construir uma unidade. Não foi possível, né? Nós fizemos reuniões com a chapa 1 e tal, mas não foi possível construir a unidade. Então, vão ser duas chapas essa eleição. A gente lamenta, né? Porque a gente acredita na unidade, né? Então a gente, dentro do que foi possível construir, a gente acredita que a nossa chapa reflete a unidade dentro da categoria, né? Mas não são todos que pensam dessa maneira. As eleições estão previstas para que dia e quantos dias vão ser de eleições, né? As eleições estão previstas para o dia 16, 17 e 18 de julho, né? São 3 dias e vão ter 6 urnas, né? Sendo que 3 são fixas e 3 são urnas itinerantes, né? Que vão seguir nas redações e tal. Como costuma ser nas últimas eleições do sindicato. Cícero, fala um pouquinho aí da plataforma de vocês, as bandeiras de luta, por favor. Então, assim, a gente tem algumas bandeiras, mas parece que a nossa principal é justamente trazer transparência para o sindicato, né? A gente fazer uma gestão que seja aberta aos jornalistas em geral, não somente aos sindicalizados, mas também aqueles que são sindicalizados que não estão em dia com a entidade sindical, né? A gente sabe que grande parte da nossa categoria se encontra numa situação de desemprego. Quando não de freelancer também, que é uma situação complicada, porque a gente fica com dificuldade de pagar as nossas contas. E a gente sabe que o sindicato é o que sempre paga a conta por a gente não ter recurso, né? A gente sabe que as famílias são mais importantes. Então a gente acredita que é importante, né, a contribuição sindical está em dia, mas a gente sabe que a participação dos jornalistas é ainda mais importante para a nossa categoria. Não adianta a gente ter um sindicato com poucas pessoas contribuindo, mas sem uma participação efetiva na sociedade, que o pessoal consiga representar. A gente tem como plataforma política também a realização do 2º Congresso da entidade, né, que foi aprovado na Assembleia em 2008 e a atual diretoria não conseguiu realizar o Congresso. Então, é uma coisa que o sindicato está devendo e que a gente se compromete
em realizar imediatamente a chamada a um segundo congresso da entidade. Eu queria um pouquinho assim da apresentação de vocês enquanto locais que trabalham e há quanto tempo estão aí nessa profissão. Começar pelo Cício. Pelo Diedro. Perdão, Diedro. Certo, antes de mais nada, quero agradecer o espaço. É muito importante que a gente tenha esse tipo de espaço para poder... A casa de vocês estão em conversar família. Com as pessoas, poder chegar nas casas para debater a questão do trabalhador, porque a gente tem muito espaço para outras pessoas e o trabalhador mesmo não se vê representado na mídia. Meu nome é Diedro, eu sou formado em jornalismo desde o ano de 2013, fiz toda a minha formação na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Comecei a trabalhar minha vida profissional depois de formado no Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais, Sintoperj, que representa os técnicos administrativos de 3 universidades públicas, a UERJ, a UENF e a UESO. Mas eu também já trabalhei em rádio FM, rádio comunitária, tive algumas experiências também no digital. Quer dizer, a figura do profissional multifacetado que a gente precisa tanto debater, que a gente precisa tanto trazer para a disputa da categoria, precisa fazer com que a categoria discuta o que é esse profissional multifacetado, o que é esse profissional que faz muitas coisas e nem sempre ele é remunerado por isso, também não é reconhecido por isso. Tudo isso a gente pretende trazer para o sindicato para debater de uma forma horizontal e independente. Então, vamos ouvir o Cícero. Você hoje trabalha onde, Cícero? Então, Soriano, hoje eu sou servidor público. Eu trabalho na UFRJ, na Escola de Comunicação, na formação de novos profissionais, né? Assim, eu, como muitos jornalistas, né, vi uma situação de fragilidade de emprego, né? Eu sou repórter fotográfico, então, dentro do campo, né, de jornalistas, o repórter fotográfico é das profissões mais precarizadas, né? E, assim, as pessoas, muita gente diz que é uma profissão que está sumindo. Né? E não é raro a gente ver hoje que o jornalista ele tem que fazer muitas coisas, né? Ele tem que escrever, tem que fotografar, tem que filmar, tem que editar. A gente é contra essa precarização, né? Mas acabou que eu busquei uma oportunidade no serviço público porque eu tinha uma situação muito frágil de emprego, né? Trabalhava sem carteira assinada. E fiz o concurso, acabei passando e estou lá até hoje. Lá eu faço um pouquinho de tudo na fotografia, né? Mas preparando novos profissionais, e aí não é só na área de jornalismo, principalmente na área de jornalismo, mas com publicidade também, produção editorial, tudo com fotografia eu mexo um pouco. Antes disso, trabalhei em laboratório fotográfico e trabalhei na imprensa sindical também. Eu comecei no jornal de Sintoperj. Fiquei lá 6 anos e foi uma experiência muito boa para mim, foi uma verdadeira escola. E de lá eu fui direto para a Escola de Comunicação. A diretoria de vocês é o quê? Colegiada? Quantos membros tem que ter a chapa? E o nome da chapa 2? Sim, o nome da nossa chapa é Luta Jornalista pela Reconstrução do Sindicato. A chapa é formada por 15 pessoas divididas em 5 executivas, 5 diretorias, e essas diretorias, elas cada uma contemplam uma parte da gestão do sindicato, sendo um membro da executiva, um primeiro suplente e um segundo suplente. As diretorias são coordenação de administração e finança, departamento jurídico, de formação, de combate às opressões e de comunicação. Que é o Diedro, que é
candidato à diretoria, eu sou de coordenação de administração e finanças. O sindicato de vocês... A gente não tem mais a figura do presidente, né? É uma direção colegiada. Colegiada, é isso que eu perguntava. Aqui também nós acabamos de eleger uma nova diretoria, cuja posse vocês também estão convidados, vai ser dia 30. Ah, legal. É colegiada, a gente mudou o estatuto porque é mais democrático. Sim, né? sim. Agora, sobre o sindicato, eu acho que é um sindicato antigo. A primeira vez que eu pisei no Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro foi nos idos de 85. Lá eu sediava também um encontro que a gente fazia do Grupo Tortura Nunca Mais. E nos cedeu, nos tratava com muito carinho, abraçaram também aquela luta pela anistia, pela redemocratização do Brasil. E eu tive uma impressão maravilhosa ali. Fica na rua Evaristo da Veiga, né? Correto. 17º andar. 17º. Que número é ali? Eu acho que é... Se eu não me engano, 13, né? não sei se é 95. Na verdade, o mais importante do Sindicato de Jornalistas não é o endereço, mas o que ele representa para a categoria. Isso. É um sindicato que ele é quase centenário. Né? É um dos sindicatos que se mantém aí há muito tempo e é um sindicato que participou muito de pautas importantíssimas da nossa sociedade, como a pauta da redemocratização política do Brasil nos anos 80, sediou encontros do Grupo Tortura Nunca Mais, foi muito importante em vários momentos da história do nosso país. E nesse momento ele precisa ser resgatado, ele precisa voltar a ter esse protagonismo. Não só ele, mas vários outros sindicatos precisam voltar a ter esse protagonismo. E também isso passa pelo papel da gente entender o que é o sindicalismo hoje, com todas as mudanças na legislação, o que foi feito, os ataques que os sindicatos sofreram e como as categorias de trabalhadores, e a gente se propõe a trazer esse debate para a categoria dos jornalistas, como a nossa categoria, como os trabalhadores da área de jornalismo entendem o sindicato e como o sindicato precisa se reorganizar para cumprir o papel verdadeiro dele, que é o de lutar pelo jornalista, de lutar pela categoria. Então, eu queria falar um pouquinho, que você me dissesse assim, sobre a união, né, dos trabalhadores. Acho que vocês têm que dialogar muito também com o sindicato, talvez, dos gráficos, outros que também trabalham nessa construção desse edifício que é essa, na verdade, é uma das nossas propostas. Né? A proposta sobre união das categorias que são co-irmãs, né? Então, a gente vê sindicato dos gráficos, sindicatos dos radialistas, né? Sindicato também dos repórteres fotográficos, tem a FOC, né, que é uma associação. A gente quer aproximar todo mundo que trabalha com comunicação, né, e fazer um sindicato único, né? Isso seria muito importante, que a gente pudesse unificar as lutas, porque está todo mundo unificado na precarização, né? Então a gente deveria se unir na luta contra a precarização, né? E assim, é muito, muito ruim isso. A gente vê que muitos jovens, né, que se animam com a profissão, que é muito bonita, né? Mas que quando eles se deparam com a realidade, percebem que é muito dura, né? Então a gente pretende fazer uma campanha de sindicalização que começa dentro da universidade, né, com um projeto de pré-sindicalização que comece a envolver os estudantes de jornalismo, de comunicação social, na luta do sindicato, né, no dia a dia do sindicato, nas pautas, pela democratização da comunicação, dos meios da comunicação. E sobre o momento atual do Brasil, política, realidade nacional. Eu sei que todas as categorias estão sofrendo muito com essas pretensas reformas que são um retrocesso com relação a direitos adquiridos. Nesse momento a gente pode cravar que ser trabalhador no Brasil é, antes de tudo, ser um resistente. Porque
O tempo todo o trabalhador é colocado numa situação de ataque direto aos seus direitos. É ataque por meio da reforma da Previdência, que foi aprovada no governo Temer, na reforma trabalhista, desculpe. É ataque por meio da reforma da Previdência, que estão forçando o tempo todo para aprovação agora no governo Bolsonaro, com anuência da grande mídia. A grande mídia tem a sua responsabilidade, a sua parcela de culpa. E quando você coloca o trabalhador na posição de alvo de todos esses ataques, você está colocando a sociedade sequestrada por pessoas que não têm nenhum interesse na causa do fortalecimento da população, no fortalecimento do povo, no fortalecimento da economia do país. Então, como é que você quer que cresça o país, que você tenha um país forte, que você tenha um país soberano, se você não tem um trabalhador forte, um trabalhador soberano, um trabalhador que tem a sua subsistência garantida, no mínimo? Se a gente minimamente cumprir a Constituição, que diz lá que o trabalhador tem os seus direitos adquiridos, que a população tem os seus direitos adquiridos, a gente já sai da situação de marasmo, da situação de crise que o país está, e já entra num clima de pretensa normalidade, com a economia funcionando, com os trabalhadores podendo pensar em outras coisas que não seja a de vender a sua força de trabalho por qualquer valor, até mesmo aceitando ganhar menos que um salário mínimo. Na profissão de jornalista, a gente tem uma divisão clara, que é empresas querendo contratar o profissional por meio de pessoa jurídica e pagando 1.000, 1.200. Isso não paga o quanto você investiu numa formação, porque o curso de jornalismo, o curso de comunicação, ele é um curso que ele demanda investimento, demanda horas de estudo, demanda horas de produção de conhecimento, e essa produção de conhecimento, ela tem que ser valorizada. Sem falar que vocês, eu não sei se você cursou faculdade pública, mas aqueles que têm que pagar uma mensalidade, então, de uma faculdade, aí é que é quase que proibitivo, né? Está entre 2 e 3 mil só mensalidade, né? Aí a minha faculdade foi pública, mas a gente gasta com livro, a gente gasta com xerox, a gente gasta com saída para fazer trabalho externo, porque, por exemplo, o Cícero trabalha com fotografia dentro da universidade. Eu fiz 3 disciplinas de fotografia no meu curso de graduação, e cada uma dessas disciplinas de fotografia, ela exigia um trabalho de campo. Então eu tinha que tirar do meu bolso para poder sair para a rua, para poder ter um material para fazer a fotografia, para ter o trato. Então, quer dizer, você gasta muito sendo numa universidade pública ou numa universidade particular para se formar como jornalista. E depois que você se forma, você tem um profissional de nível superior, um profissional que pensa a profissão, ganhando 1.000, 1.200, 1.500 reais, é injusto para a profissão e é injusto para a categoria, para aquela pessoa que dedicou tanto tempo de estudo para chegar e ver que os seus sonhos estão sendo destroçados por um salário baixo e por uma carga de trabalho extenuante, porque não é raro o profissional de jornalismo ter uma carga de 9, 10, 11, até 12 horas por dia, tendo que voltar no outro dia para bater o ponto no horário devido, porque o patrão, ele está preocupado que você esteja lá na hora que começa a sua jornada, mas ele não está preocupado que você está saindo no horário que a sua jornada termina. Você só pode sair quando você tiver o material que ele precisa pronto. E aí essa relação de trabalho é muito extenuante. Então quem vai ser o órgão, o espaço que vai
proteger o trabalhador nessa situação é o sindicato. Essa é a importância da luta sindical para o trabalhador. Não, e de fato o sindicato é a única instituição que oficialmente realmente representa a categoria, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem um outro sindicato que é estadual, né? Sim. O de vocês é apenas a cidade do Rio de Janeiro. É do município do Rio de Janeiro, né? Sim, vocês têm federação, centrais sindicais, vocês estão filiados? Sim, nós temos a Federação Nacional de Jornalistas, né, que é a FENAGE, que está tendo eleição também, a eleição vai ser simultânea, né? Sim, aqui no Rio de Janeiro é simultânea. E dessa vez, lá na FENAGE, foi conseguido construir uma chapa de unidade lá. Entendi. Infelizmente não foi possível aqui. E na BI, que foi uma celeuma, foram 3 chapas, no princípio eram 4. Pois é. E quando só chegou ao fim, né? Adiou-se, apelos também judiciais. Sim. Depois venceu a chapa 2. Quantos sindicatos, quantos afiliados tem o sindicato e onde está essa gente? Como é que a campanha de vocês vai ter que ir de empresa em empresa? Acho que a Rede Globo concentra. Tem que bater perna, né? Atualmente, o sindicato ele sofreu com um decréscimo de filiados, de sindicalizados, e pelas nossas informações de membros ativos que estão no mercado, estamos em torno de 200 filiados, mas esse número já foi muito maior. Esse número há 3 anos atrás, quando entrou a atual gestão do sindicato, esse número batia 1.000 sindicalizados, isso fora os aposentados. Então, dá para correr, é necessário muito esforço para poder trazer a categoria de volta para dentro do sindicato. A Rede Globo, nesse momento, Rede Globo com o Sport TV, tem o maior contingente de sindicalizados, mas tem outros espaços que são muito importantes. A Multirio é um espaço muito importante, o Jornal O Dia é um espaço muito importante, o Jornal Lance, as assessorias de comunicação das empresas públicas, BNDES, Petrobras, as assessorias de comunicação do Poder Legislativo, dos deputados estaduais, dos vereadores. Todos esses profissionais que estão nessas áreas, eles podem ser abarcados pelo guarda-chuva do sindicato. Eles podem ajudar a reconstruir o sindicato e transformar o sindicato de novo em uma entidade forte, que é isso que a gente deseja como candidato a essa próxima gestão. Eu vou, por favor, pedir a vocês 2,5 minutos para cada um dos membros da chapa 2, luta sindical. Luta jornalista. Fazer aqui a sua saudação aí aos seus colegas, porque chapa 2, e já agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a presença também de 2 outros jornalistas que aqui está conosco, a nossa querida Alessandra, que é do nosso blog aí também, que vai também colocar na nossa divulgação, que esse link poderá está num instante, que a qualquer momento você pode baixar lá e assistir. E do nosso querido Max Figueiredo, que é também veterano aí de alguma coisa tipo 20 e tantos anos já de estrada. Então, por favor, Cícero, podemos começar com o Cícero Rabelo. Isso. Então, pessoal, o nosso objetivo na Chapa 2 é juntar toda a categoria e unificar. Estamos todos no mesmo barco, né? Nós sabemos que a maioria da categoria não está mais nas redações da grande imprensa, né? E sabemos também que a grande imprensa não está contratando, eles estão demitindo, mas a gente quer trazer mais para perto justamente os jornalistas da imprensa sindical, das assessorias de imprensa e até mesmo os jornalistas que se encontram na situação de desemprego, né? Nós não achamos lamentável quando um jornalista que passa anos na faculdade investindo na formação
vire bancário ou abandone a profissão por causa de um salário baixo, por conta da precarização da carreira, da categoria. Então nós lutamos contra a precarização, né, e a gente busca criar um sindicato transparente que você possa participar, que você possa contribuir não só financeiramente, mas com as suas ideias, né? Isso a gente acha muito importante, criar um sindicato plural, que as minorias sejam ouvidas e respeitadas, contra o preconceito nas redações, né? O preconceito contra as questões raciais, as questões de gênero, né? Enfim. E a gente quer fazer um sindicato realmente representativo e que isso a gente consiga ser um exemplo, né, de sindicato de luta para outros sindicatos no Brasil, que a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro é onde tem muitos grandes jornalistas, né, a grande parte da categoria se encontra aqui na capital, no Rio de Janeiro. Diedro Barros, sua mensagem aí de... Amiga jornalista, amigo jornalista, muitas vezes vocês já ouviram de muitas pessoas na rua ou em outros espaços que a profissão de vocês estava fadada a acabar. O atual momento da nossa sociedade deixa bem claro que você, jornalista, é um dos profissionais importantíssimos para o fortalecimento da sociedade e para o fortalecimento da democracia. Não existe democracia forte, não existe sociedade justa sem o trabalho do jornalista. No entanto, eu, que também estou nesse trabalho, e você, que está vivendo o dia a dia da profissão, sabe que é muito difícil se defender de vários ataques que acontecem de todos os lados. É a ameaça de ser demitido, não só você, mas toda a redação que está junto contigo. É a ameaça de acontecer alguma coisa com você na rua, numa cobertura. Então, a gente está se colocando aqui não como uma chapa que quer se perpetuar no sindicato. A nossa ideia não é essa. A gente quer o seu apoio para transformar esse sindicato naquele espaço em que você pode ser o verdadeiro protagonista. É você que vai ajudar a reconstruir esse sindicato e transformar esse sindicato num sindicato forte. O sindicato é você, é o seu trabalho, é a sua visão de uma profissão justa e uma profissão soberana, que é a profissão do jornalista. Maravilha. Olha, agradecemos a você que nos assistiu, ao Cícero e ao nosso colega Diedro, viu a presença aqui, TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, Núcleo Sindical. Transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. Continuaremos com você.